e a aula hoje é sobre obesidade e visão do nutrólogo. E a gente vai aprofundar mais falando sobre GLP-1 e massa magra. O que a obesidade, GLP-1 e massa magra têm em comum? Então, eu sou o Guilherme Giorelli, eu não me apresentei até agora, mas eu sou médico nutrólogo, médico do esporte e coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E queria agradecer a Novo Nordisk pela honra de estar aqui. Então, esse é o meu clofidro de interesse para essa palestra, e a confiança que eles depositaram em mim é um pouco do que a gente tem que ter quando a gente trata o paciente obeso. A obesidade, para quem ainda duvida, é um problema epidêmico, e é uma epidemia global. É uma epidemia de uma doença crônica e uma doença progressiva. Então, se a gente não tiver respeito pelo paciente, a gente não consegue construir uma história, e é uma história que a gente precisa construir juntos. Então, eu queria perguntar para vocês, obesidade é uma doença? Sim ou não? Então pode todo mundo respondendo aí no comentário do YouTube, que a gente vai olhar. E na verdade vão ser duas perguntas, então eu queria que vocês respondessem a primeira sim ou não, barra a segunda pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte, você pode saber que a obesidade é uma doença, mas todo mundo da sua família sabe que a obesidade é uma doença, sim ou não? Responde aí para a gente ver. Então, eu ainda não sei, porque eu ainda não consegui calcular a resposta de vocês. Mas esse trabalho aqui, ó, publicado em 2019, na Diabetes and Obesity Metabolism, se propôs a avaliar isso. Ela conseguiu avaliar 14.500 pessoas com obesidade e 2.785 profissionais de saúde. E aí foi perguntar para eles se eles consideravam obesidade sim ou não, como que era esse tratamento da obesidade, e olha quais são os resultados. 32% das pessoas que tinham obesidade achavam que a obesidade não era uma doença, era simplesmente uma característica. E quando a gente vai para os profissionais de saúde, a gente observa que 12% deles estavam dizendo ainda que a obesidade não era uma doença. Isso assusta um pouco. Como é que em pleno ano de 2019 as pessoas ainda acham que a obesidade não é uma doença? Então, para a gente aprofundar isso e entender que isso é um problema, a gente vai olhar mais um pedaço da pesquisa que mostra que 24% dos pacientes obesos que responderam à pergunta, então lembra daquele número enorme de pacientes obesos, 24% não tinha feito sequer 2 consultas. Então, como é que você vai tratar uma epidemia global, uma epidemia crônica e progressiva, com menos de uma consulta? Então a gente tem que refletir por que a gente chegou nessa situação. Para refletir e entender como isso acontece, a gente precisa falar sobre a história da obesidade, porque não é fácil, eu diria que é praticamente impossível a gente conseguir resolver o problema da obesidade em uma consulta só. Então, existe falta de respeito pela obesidade? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. E se ela existe, o porquê que ela existe? Então, olhando um pouco para trás, a gente vê que foi somente em 2008 que a maior sociedade de obesidade do mundo, que é a The Obesity Society, pôde publicar numa revista indexada na revista dele que obesidade é uma doença. Então, antes disso, havia discussão entre os especialistas da própria sociedade. E só quando a gente chega em 2013 que a American Medical Association publica na sua revista, o JAMA, o Journal of American Medical Association, que a obesidade é uma doença. Então, para trás disso, havia muita discussão. E essa discussão, ela continua, porque, apesar de ter sido publicado, não é todo mundo que está atualizado, não é todo mundo que sabe quais são as justificativas para que a obesidade seja respeitada como uma doença. Se você ainda duvida, eu trouxe aqui, ó, a posição da EASO, a European Association for Study of Obesity, a opinião da própria Obesity Society, da American Medical Association, da American Association of Clinical Endocrinologists, todas elas mostrando que a obesidade, sem sombra de dúvida, é uma doença. Mas se você ainda quer questionar ou se você quer convencer alguém, você precisa refletir. Será que é uma doença mesmo? O que define uma doença? Então, doença, gente, é tudo aquilo que atrapalha a vida. É aquilo que aumenta a mortalidade ou dificulta com que a gente viva, aumenta a morbidade. E a obesidade leva a tudo isso. Então, a obesidade leva a câncer, leva a hipertensão, leva a diabetes, leva a artrose, leva a depressão. A obesidade faz com que muitas outras doenças apareçam. Então vamos tratar logo a obesidade, vamos. E aí, esse posicionamento da mesma Obesity Society é um marco muito importante, porque ele fala que a gente tem que se organizar e respeitar a obesidade, e respeitar que a gente só vai trabalhar baseado em evidências. A gente vai trabalhar a obesidade e tratar de forma séria, e essa forma séria é através de alimentação, atividade física, mudança cognitivo-comportamental, medicação e, em algum caso, cirurgia. Então esquece aquela briga de é remédio ou alimentação, porque é uma coisa mais a outra, é uma coisa para ajudar a outra. Você não precisa sempre usar o remédio ou sempre buscar uma alternativa cirúrgica. A gente precisa entender qual é o problema, fazer o diagnóstico bem feito para que a gente possa saber qual é o tratamento bem feito.
Quando você trata a obesidade, então, você tem o efeito colateral de diminuir todos esses problemas aqui. Então, ao tratar a obesidade, você diminui a probabilidade de ter câncer, você pode diminuir a sua hipertensão, você pode, inclusive, sair do diagnóstico de hipertensão, porque você tira a sobrecarga e aí o músculo cardíaco funciona de uma forma mais eficiente. E agora ficou claro para todo mundo o problema do Covid-19. Então, o Covid-19 chegou com o pé na porta na vida de todo mundo. E chegou com o pé na porta mostrando para a gente que a gente tem que parar e falar sobre obesidade com todo mundo. Mas não é gritar, é falar com respeito, é falar com informação. Por que a obesidade está relacionada com tantas doenças, inclusive ao Covid-19? É porque o tecido gorduroso, o adipócito, ele produz hormônios. Esses hormônios são as adipoquinas. E eles não ficam, então, sendo apenas uma reserva de energia. Ele provoca uma inflamação e uma inflamação crônica. É mais ou menos como se todo dia tivesse alguém te estressando. Se tiver todo dia alguém te estressando, você consegue trabalhar bem? O organismo não consegue e ele começa a cometer erros. E esses erros são as doenças. Então, a obesidade provoca doenças muitos anos depois dela aparecer. E aqui no Covid-19 se enfatizou muito o papel da obesidade no sistema imune. Então muda completamente a relação de macrófago M1 a M2, isso faz com que a imunidade fique piorada, entre outros assuntos que a gente podia falar do efeito no IDPP-4 ou também na angiotensina 2. Mas o fato é que, classicamente, a gente sabe que a obesidade leva a uma piora da capacidade respiratória, leva a comorbidades como diabetes e também leva a aumento de hipertensão. Então são riscos metabólicos e riscos diretamente em cima de vários órgãos. E aí, o conceito que eu gosto de lembrar, toda vez que a gente fala sobre obesidade, é o que esse artigo aqui chamou de overnutrition. E outros chamam de nutrition overload. Ou seja, você tem um excesso de alimento. O excesso de alimento é desproporcional ao seu gasto. E aí, você começa a ter um sistema nervoso central trabalhando de forma estressada. O que acontece? Você come e não consegue sinalizar que você devia estar saciado. A musculatura não consegue mais utilizar a glicose de forma eficiente e você evolui com lipotoxicidade. O fígado não consegue liberar a glicose e começa a evoluir com esteatose hepática, podendo evoluir até com cirrose. É fácil de tratar esse problema, então? Um problema que ocorre no organismo inteiro, em vários momentos? Todo mundo que você pergunta na rua vai falar, é fácil, é só você ter força de vontade, o famoso força, foco e fé. Mas quando a gente vai olhando para os trabalhos, você vê que quando você fala sobre mudança do estilo de vida, a perda de peso é de 5 a 10%, que é uma importância muito, muito significativa e vale a pena do que a gente tenha. Mas se a gente associar mudança do estilo de vida com medicação, a gente potencializa. E quando a gente tem os trabalhos sobre medicação e mudança do estilo de vida, será que a gente não podia individualizar ainda mais esse estilo de vida? São questões que a gente vai fazendo. Mas a grande informação desse gráfico é que quando a gente soma forças, a gente vai ficando mais forte, a gente vai começar a ter mais resultado. Então esse gráfico é um gráfico que foi publicado na New England Journal of Medicine, de um trabalho feito sobre obesidade em adolescentes que tinham dificuldade em perder peso. Então aquelas pessoas que, quando recebiam orientação de alimentação e exercício físico, não tinham perda de peso. É um trabalho com liraglutide em adolescente. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a liberar o liraglutide a partir dos 12 anos de idade. E aí quando a gente olha para o detalhamento desse trabalho, você vê todas essas linhas aqui, cada linha dessa é um paciente diferente. Então, olha só que interessante. Todo mundo recebeu a mesma orientação sobre alimentação e exercício físico. Algumas pessoas perderam peso, os que estão abaixo da linha, e os que estão acima da linha ganharam peso. É isso mesmo que você ouviu. Se você der a mesma alimentação e orientação para o exercício físico, as pessoas respondem de forma diferente. Então, a gente precisa lembrar que a obesidade precisa de individualidade. A gente precisa respeitar o que está acontecendo com o paciente, ouvir para que a gente possa avançar. Uma outra informação que fica no outro gráfico apresentado nesse mesmo artigo é que quando chega ao final da segunda fase do trabalho, com 52 semanas, os pacientes continuam recebendo orientação sobre alimentação e exercício físico, o paciente do grupo placebo e do grupo medicação, quando suspensa a medicação, voltam a ganhar peso. Então, não é só falta de informação. É uma luta muito grande e é uma luta porque é uma doença progressiva. Se você não fizer nada, ela avança. Ou pior ainda, se você fizer a mesma coisa ao longo de toda a vida, o resultado vai piorando, porque seu organismo não é o mesmo. Ele vai mudando, a microbiota muda, a quantidade de massa muscular muda, seu intestino envelhece, a absorção vai ficando diferente. Então, quando a gente fala sobre artigos que comparam na linha de cima o placebo com o uso de medicação, e perceba que os dois grupos estão falando sobre alimentação e exercício físico, associar alimentação, exercício físico com medicação, o resultado é muito maior.
E aí, vocês devem prestar atenção que todos os trabalhos focam nesse valor aqui, ó. Perda de peso de 5% e perda de peso de 10%. Por que isso? Esse trabalho mostra que a perda de peso no grupo que usou liraglutide, em 5%, 46% das pessoas conseguiram atingir uma perda de 5%. Já quando a gente olha a comparação entre o grupo liraglutide e o grupo controle, quem conseguiu perder mais de 10% foi 26% do grupo liraglutide que conseguiu versus 8%. Então não há dúvida de que a medicação faz com que tenha uma perda de peso maior. Mas por que eles botaram 5% e 10%? Porque normalmente as pessoas querem perder muito mais. Então eles colocam essa informação de 5% a 10%, porque 5% a 10% é suficiente para a gente melhorar doenças. É suficiente para a gente diminuir risco cardiovascular. Isso não significa que a gente não possa e deva buscar perder mais gordura corporal. Mas se você perde 5% do peso, você consegue fazer com que o paciente evolua com uma perda de... consegue fazer com que o paciente evolua com uma diminuição do HDL. Você consegue fazer com que o paciente diminua a insulina. Você consegue fazer com que o paciente diminua os triglicerídeos. Você consegue fazer com que o paciente evolua com uma melhora do risco cardiovascular. Então, tratar a obesidade é olhar para o paciente, respeitar a sua individualidade e, mais do que isso, é celebrar com os pacientes no dia a dia cada conquista. Porque o tempo todo vai ter alguém chamando ele, dizendo que sextou, dizendo que é a hora de parar e voltar a ter uma alimentação melhor, voltar a comer besteira. Então os gráficos mostram de uma forma muito clara que a gente deve e pode lutar. E quando chega o liraglutide no mercado, é a medicação análogo do GLP-1, ela mostra para a gente com muito mais número, com muito mais poder. Então hoje a gente tem grandes trabalhos com liraglutide de 3 miligramas, mostrando que tem diminuição do risco cardiovascular. Então, antes de existir esses grandes estudos, a gente tinha medo se as medicações da obesidade, durante o seu uso, podiam evoluir com aumento do risco cardiovascular, porque ninguém nunca discutiu que emagrecer diminuía esse risco. Então, quando a gente vai falar sobre obesidade, o que a gente precisa ter de uma forma muito clara é ter uma pirâmide bem fundamentada. A gente precisa de bases sólidas. Não adianta achar que você vai achar um remédio para emagrecer, o remédio para emagrecer não existe. Existe a medicação para o tratamento da obesidade. Então, a pirâmide ela tem que ser forjada com alimentação e exercício físico. Se você achar que vai dar remédio e a pessoa vai comer o que ela quiser, vai ficar totalmente sedentária, o resultado não vai aparecer. Então, a gente tem que unir peças do quebra-cabeça. A gente tem que falar sobre alimentação, a gente tem que falar sobre exercício, a gente tem que falar sobre sono. Então, lembra do Tô Pagando? É o nosso movimento que a gente lançou aqui. Quando você sai da academia, a academia não saiu dentro de você. Então, exercício, alimentação e sono. Mas não é só isso, não. A gente tem que falar sobre a genética, ou seja, o que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe faz muita diferença na luta do dia a dia. A gente tem que falar sobre estresse também. Uma pessoa inflamada por estresse, ou simplesmente alguém perturbando ele no dia a dia, faz com que a aderência seja menor. E a gente precisa respeitar e ouvir, saber o momento que a gente vai apertar mais o paciente e o momento que a gente vai celebrar que o peso ficou igual. Então a gente precisa, na verdade, mostrar para o paciente que ele tem que ter felicidade no dia a dia. Felicidade não significa que o tratamento é fácil. Felicidade significa que ele precisa ter valor no que ele está fazendo. Então o esforço tem que estar sendo proporcional ao retorno que ele está tendo. E aí eu vou perguntar para vocês, e agora eu queria que vocês respondessem aí nos comentários do YouTube, com a letra A, B, C ou D, e a pergunta é: qual é a melhor dieta para o tratamento da obesidade? Então é low carb, que está na moda? É low fat? Ou é só diminuir caloria? Ou é diminuir muito caloria, fazer uma very low calorie diet? Responde aí, pessoal. Antes de vocês responderem, eu vou fazer uma revisão para quem estiver na dúvida. E essa revisão, ela mostra para a gente qual é a definição dessas dietas que eu acabei de falar. Porque a verdade é que a gente fica discutindo low carb, low fat, e a gente esquece de que a gente está falando. Então são poucos os estudos que se propõem a avaliar as dietas como um todo, e esse aqui se propôs. Então olha só a atenção para a definição dele de uma dieta low carb. É uma dieta que tem menos de 150 gramas de carboidrato por quilo dia, e a low fat tem menos de 30%. Tão importante como definir é botar uma dieta para lutar contra a outra. Ó. E foi o que esse artigo aqui buscou. Pegou um grupo de pessoas e fez uma dieta low carb, depois dieta low fat, e outro grupo que primeiro fez low fat e depois fez low carb. Quando foi avaliar o resultado, o que apareceu? Apareceu que todo mundo evoluiu com perda de peso.
E aí as pessoas se apressam muitas vezes para dizer, tanto faz, tá vendo? Faz qualquer dieta. Isso não é verdade. Porque quando você vai olhar na segmentação do trabalho, você vê que teve tipo de pessoas que perdeu mais peso fazendo low fat, mais rápido, e outros que perderam fazendo low carb. Ou seja, quando a gente diminui a quantidade de caloria, a gente não tem todas as respostas. A gente precisa ver que existem pessoas que respondem melhor a um macronutriente que é a gordura, outros respondem mais a um macronutriente que é carboidrato. A alimentação tem que ser respeitada como remédio. E aí, a gente tem na prática do dia a dia uma dificuldade muito maior. E eu queria que vocês escrevessem aí uma palavra no YouTube também para responder. Por que a gente tem uma perda de aderência tão grande ao tratamento quando a gente fala sobre alimentação? Então a pessoa pode dizer, o paciente fica de saco cheio, ou pode dizer, é chato fazer dieta, ou você pode responder que eu gosto de trocar a dieta mesmo, então aderência eu nunca vou ter. O fato é que a gente não tem aderência porque a gente não está mostrando o valor que eu falei para o paciente. E esse valor só acontece quando a gente olha para o paciente de forma individualizada. Então a bioimpedância, que é uma ferramenta de composição corporal, é fundamental para a gente saber se você vai dar mais ou menos proteína para o paciente. Porque esse paciente obeso aqui, ele tem uma quantidade de massa muscular muito baixa. E é completamente diferente desse outro paciente que tem uma massa muscular maior. O paciente que tem uma massa muscular baixa, se ele continuar perdendo, ele vai ter uma outra doença que é a sarcopenia e não vai adiantar comer pouco. Pode ser low carb ou low fat, mas como o gasto metabólico dele diminui, a gente não tem resultado. Então não acha que emagrecer é comer pouco. Emagrecer é comer melhor, é fazer um exercício melhor. Então, a melhor informação é ajudar o seu paciente a ter mais informação para que ele tenha poder de decisão. Então, a gente tem que sempre estar olhando para o controle do que a gente come, mas também o controle do que a gente está gastando. E aí, quando começam a surgir os grandes trabalhos, com 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, eles começam a mostrar do que durante muito tempo se falava que era muito fácil, que emagrecer era só comer menos e fazer mais exercício, e começa a estratificar o tamanho da confusão. Então, comer muito pode ser porque a pessoa não tem força de vontade? Pode. Mas pode ser porque ela tem um problema emocional, pode ser porque ela está dormindo pouco, pode ser porque ela está tomando uma medicação que ela aumenta a fome dela. Ou ela pode ter um gasto energético baixo porque ela tem pouca massa muscular, porque ela tem sarcopenia, ou porque a microbiota está diferente. E mais do que isso, a inatividade física pode ocorrer porque simplesmente ele mora num lugar muito poluído, sem acesso. Tudo isso pode levar à obesidade. Então, quando o paciente sentar na sua frente com uma obesidade, você tem que pensar nesses parâmetros. É importante que você pense neles, porque podem ser que seja todos, mas nunca é. Um deles é o principal problema que você tem que resolver no seu paciente. Então, o Dr. Milton Mizumoto me ensinou a buscar o fator limitante. E a gente tem que buscar o fator limitante quando a gente fala do paciente. E aí eu trouxe para vocês aqui a publicação sobre o Saxenda do site do FDA, mostrando que ele foi aprovado em 2014. Por que isso é importante? Porque quando o Saxenda vem, ele vem como uma medicação moderna, ele vem com exigência de que façam mais artigos científicos. E quando ele faz mais artigos científicos, a gente põe o poder financeiro e a capacidade de investigar em mais gente o que acontece quando o paciente evolui com o tratamento da obesidade. Então, o número de trabalhos é muito grande. Então, a gente tem muita informação, a gente precisa parar para ler. A gente não pode achar que a gente vai tratar usando o Saxenda só dando a medicação. Na bula, está falando que o Saxenda funciona quando a gente associa uma alimentação com diminuição de caloria e aumentando a atividade física. Então a gente não tem que falar com o nosso paciente sobre atividade física e alimentação? Ou você acha que é falar, come qualquer coisa aí, vai dar qualquer problema aí. Isso não pode acontecer. Então na nutrologia a gente tem que aprofundar. E o GLP-1 é uma substância, então, que é produzida no nosso intestino e que ele vai viajando pelo organismo e vai ter diversos mecanismos de ação. O principal deles é fazer com que diminua o food intake, como ele está mostrando aqui, ou seja, a quantidade de energia que você está comendo. Mas esse GLP-1, ele passa por vários mecanismos de ação e a gente vai aprendendo os efeitos dele ao longo do tempo. Então, quando a gente olha hoje a quantidade de pesquisa que tem sendo feita, surge esse tipo de trabalho aqui, ó. IDEP. O que ele quis dizer aqui? Interação entre exercício e alimentação e medicação com o objetivo de aumentar o GLP-1. Por quê? Porque o principal problema do paciente obeso é fome. Se você aumenta a saciedade dele, se ele tem menos fome, ele consegue ter mais poder de decisão. Mas será que não tem algum exercício que vai ajudar a estimular o GLP-1? Ou não tem alguma alimentação que vai ajudar a produzir o GLP-1? Tem. Mas para isso você precisa entender que o liraglutida é uma medicação análoga do GLP-1.
ou seja, é um GLP-1 modificado. Nosso GLP-1 normal, ele dura menos de 2 minutos. O liraglutida vai durar em torno de 12 horas. E mais do que isso, quando ele dura 12 horas, a gente consegue ter um efeito mais sistêmico ao longo do dia. E o paciente que tem obesidade, muitas vezes ele tem uma resistência ao GLP-1, aquele GLP-1 fisiológico. E aí, o que acontece é que a microbiota intestinal dele faz com que o GLP-1 funcione de uma forma pior. Então, aumentar ou tornar esse GLP-1, esse análogo do GLP-1, que seria um análogo, um GLP-1 modificado, faz muita utilidade. Porque o GLP-1 existe para que o paciente tenha saciedade. Então, não duvide quando o paciente obeso comer e dizer que não está comendo. O problema pode estar lá na microbiota intestinal dele e a gente precisa ajustar, e a gente vai ajustar isso com alimentação e exercício. Então, quando o alimento passa dentro da nossa flora bacteriana, ele vai tendo uma produção de uma série de metabólitos que vão ter efeitos no sistema imune, que vão ter efeitos no sistema do paladar. Então, sabe aquela frase, você é o que você come? Não é mesmo. Você é o que você faz com o que você come. A sua microbiota, ela está viva, ela trabalha e ela muda o seu metabólito do alimento muito antes dele chegar para o seu cérebro para ter saciedade ou não. O que o trabalho falou, então, que são alimentos que podem ajudar a gente a estimular o GLP-1 e manter ele mais eficiente, ou seja, ser sinérgico com a medicação. Alimentação rica em proteína, diminuir gordura saturada e pequenas mudanças, como mastigar de forma mais lenta, ou seja, mindfulness. Tudo isso faz diferença. A gente não pode nunca esquecer da atividade física. Se a gente quiser aprofundar sobre os alimentos, olha qual alimento que ele vai falar que chama muita atenção como capacidade de estimular o GLP-1, é o Whey Protein. Então, o Whey Protein, vocês viram ao longo de toda a NutroWeek, como quase parece uma ferramenta mágica. Eu vou explicar para vocês por que não é nada mágico. O Whey Protein é a proteína do soro do leite, né? A tradução da proteína do soro do leite. Dentro do nosso organismo, o Whey Protein ele tem uma rápida absorção. E essa rápida absorção se refere à quantidade de peptídeos que ele tem, e principalmente a leucina, que é um aminoácido que faz parte de vários desses peptídeos. Mas agora eu queria chamar a atenção para os peptídeos, então. Peptídeos são quando os aminoácidos se ligam, em ligações dipeptídeos ou tripeptídicos. Isso funciona como um remédio. Um desses peptídeos aqui vai funcionar estimulando o GLP-1. E um outro peptídeo vai funcionar inibindo o DPP-4. Então, o DPP-4 é o responsável pelo GLP-1 fisiológico durar menos de 2 minutos. Então, o Whey Protein consegue agir nas duas pontas. Então, será que não seria uma ferramenta? Tem alguns trabalhos que se propõem a avaliar isso. Mas agora vamos falar de exercício. Quando a gente fala de exercício, adivinha? O exercício também modula a nossa microbiota intestinal. Então, o exercício faz com que tudo aquilo que a gente está comendo mude a maneira de absorção. Você não é realmente o que você come. Se você fizer exercício, sim ou não, você muda a maneira com que o seu organismo vai expressar a absorção de cada nutriente desse. Então, quando a gente olha os trabalhos que vão olhar o efeito agudo do exercício sobre o GLP-1, você vai ver que todos eles mostram um desvio para o aumento do GLP-1 após exercício. Então, os trabalhos mostram que principalmente o exercício aeróbico moderado ou exercício aeróbico de alta intensidade é capaz de estimular o GLP-1. E é importante que você entenda isso. Aeróbico de alta intensidade é um moderado, porque isso é diferente do exercício de força. Ou seja, da mesma forma que a gente respeita a alimentação, a gente tem que aprender a respeitar o exercício. Porque se você está fazendo um estímulo da interleucina 6, você, ao fazer exercício, provoca uma mudança metabólica no seu organismo. O exercício também tem poder de funcionar como remédio. Entendeu por que eu estou pagando? Quando você sai da academia, esses metabólitos começam a trabalhar para você. Então, os trabalhos mostram que, quando a gente tem mais massa muscular, a gente consegue estimular a interleucina 6 e consegue ter mais saciedade, porque a interleucina 6 consegue estimular o GLP-1. E ao contrário, grandes pesquisadores como o Dr. Leroux já começam a discutir se a perda de massa muscular no paciente bariátrico não aumenta a fome. Então, é muita hipocrisia achar que um paciente obeso que faz cirurgia bariátrica engorda só por falta de força de vontade. Tem muita fisiologia acontecendo por trás que faz com que ele aumente a fome. Então vamos falar sobre exercício? Como é que a gente orienta isso? A gente tem que falar sobre ergospirometria, que é aquele aparelho que você está correndo em cima da esteira ou da bicicleta e vai aumentando a intensidade. Então você vai correndo mais rápido, correndo mais rápido, correndo mais rápido e chega em cima do chamado VO2 máximo.
Esse VO2 máximo, então, é o que define se o exercício é moderado ou vigoroso. Então, o moderado é de 70% a 80% e o vigoroso é acima de 80%. Por que isso é importante? Porque isso faz diferença para saber qual via celular está sendo estimulada. A doutora Silvia, no primeiro dia, mostrou que o HIIT é capaz de estimular o aumento da mitocôndria e o número de mitocôndrias. Já o exercício longo e lento é capaz de aumentar só o número de mitocôndrias, mas não as vias metabólicas dentro dela. Então, são realmente mecanismos fisiológicos diferentes. Já a musculação vai estimular via AKT o bloqueio do FOXO, que é uma enzima catabólica, e vai estimular o mTOR para aumento de massa magra. Então, quando a gente fala sobre fisiologia, a gente está olhando para dentro da mitocôndria. E a gente precisa entender que a associação entre alimentação e exercício pode e deve fazer efeito, principalmente se a gente estiver entendendo sobre medicação. Então, PGC1-alfa é um assunto super importante para a gente falar sobre nutrient timing, por exemplo, que é um assunto que vai falar se a gente deve ajustar a alimentação com o exercício e como fazer isso. Mas a prática é que o exercício, gente, tem que ser o seguinte: o exercício tem que ser o suficiente para levar o seu organismo ao desequilíbrio. Quando o seu organismo está desequilibrado e você volta para casa e come e descansa, ele consegue se adaptar e dessa forma ele se recupera num nível melhor. Se você não dá tempo dessa adaptação, você não vai melhorar. Se você, pelo contrário, respeita, você vai ficando cada vez melhor, como um atleta olímpico. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, ele vai quebrando os recordes dele. Mas a dúvida é: como saber se o paciente está fazendo o exercício correto ou está fazendo de menos? Então, estou pagando é a nossa maneira de dizer para as pessoas que nada está pago. A gente precisa explicar que quando a gente sai da academia, a academia não saiu de dentro da gente. A gente precisa se alimentar, a gente precisa descansar, a gente precisa respeitar o que está acontecendo, e principalmente no paciente obeso, porque sua resposta demora mais tempo. Então, dessa forma, a gente precisa ver e aprofundar que não está nada pago. A gente está pagando. Então, a gente tem que falar sempre sobre alimentação, a gente tem que falar sobre exercício, a gente tem que falar sobre sono, a gente tem que falar sobre genética, sobre estresse, e a gente tem que falar sobre felicidade. Com felicidade, nossa, atendendo o paciente, do paciente tendo resultado, a gente consegue avançar. Então, eu queria terminar com a frase dizendo que ninguém é o que come, como ninguém é o exercício que faz também, ninguém é o que treina. Na verdade, a gente não é nem o que a gente dorme, a gente é a soma disso tudo. A gente é o que nosso organismo consegue fazer a partir dos estímulos que a gente dá para ele. Então, alimentação, medicação, exercício tem que estar unidos, mas principalmente nós temos que estar unidos com o paciente obeso. A gente precisa entender que com informação de qualidade, dando acesso à informação para o paciente, a gente vai avançar. E a gente vai avançar como sociedade, como especialidade. Mas respeito acima de tudo e ciência sempre. Não adianta fugir da ciência, porque ela mostra no dia a dia, e ficou muito claro isso na pandemia do Covid-19. Então, eu queria dizer que vocês podem mandar muitas perguntas, porque meus convidados já estão sentados aqui e agora a gente vai debater. Então, vamos para o debate, gente? E enquanto eu abro as perguntas, eu queria fazer a primeira pergunta para o Dr. Paulo Jarelli e falar diretamente sobre medicação. Então, quando a gente fala do liraglutida, é uma medicação que a gente sabe que a gente tem que fazer um aumento programado e progressivo, né? Se você aumenta a medicação muito rápido, todo mundo já sabe que leva a enjoo. Mas e o contrário? Vale a pena ir aumentando devagarzinho para ter o tratamento durante mais tempo? Não, na verdade não vale a pena, porque a gente, se não chegar à dose de 3 miligramas, o paciente não vai estar obtendo o bom resultado que teria se tivesse usando 3 miligramas. Então a gente tem sim que respeitar, como a gente sabe, 5 dias para passar de 0,6 para 1,2, mais 5 dias para subir a dose até chegar em 3, mas a gente tem que mostrar ao paciente, tem que explicar ao paciente que com a dose correta é a dose de 3, que é a dose que vai ter uma melhor resposta e, portanto, ele vai ficar mais satisfeito do tratamento que ele vai estar fazendo. E aí, Milton, o que meu pai acabou de falar é que o tratamento da obesidade, a gente tem oportunidade de acesso ao paciente, né? E se a gente, às vezes, dá um resultado que ele não percebe a melhora, muitas vezes ele leva ao abandono. E queria saber da sua prática clínica do dia a dia, como é que você faz para que o paciente volte nas próximas consultas? Como é que você orienta a associação, principalmente, entre o uso das medicações com exercício? Bom, a primeira questão que eu faço quando o paciente adentra ao consultório é o que te traz aqui. Isso se chama prontidão, né? Então, é muito interessante na dinâmica do consultório, porque quando o paciente vem se consultar, é porque ele conversou com outro e ele acha que está na hora dele vir. Então, aquela história de casa de ferreiro e espeto de pau não funciona, porque quando você tem um médico em casa toda hora, vou fazer, não vai. Entendeu? Você chega e fala assim, não, eu estou a fim de fazer, fulano fez, então isso é uma prontidão.
Tá? E aí vou citar mais outros itens. Primeiro, você pergunta para ele, quantos tratamentos você fez? Ele vai falar vários. Fez esse. Depois que ele fala desde quando, desde o primeiro até os outros, você fala, não, você só fez um tratamento. Começou no primeiro e vai acabar quando você morrer. E o que foi tudo isso aqui que eu fiz? Ferramentas diferentes para o tratamento emagrecer. Então você vai conscientizando o paciente que a segunda etapa que você tem que ter, a partir do primeiro momento que ele entrou no seu consultório e ele falou que ele quer emagrecer, você já tem que passar para ele a ideia de que ele vai ter que fazer manutenção para o resto da vida. Quer se ele emagreça rápido ou devagar. Se está emagrecendo rápido ou devagar, não muda nada. Depois de magro vai ter que continuar. Tá? E o terceiro é ele... uma vez que ele assumiu o compromisso, ele registrar o que ele está comendo, porque às vezes ele não consegue observar. Então, quando você faz uma dieta fechada, ele segue, mas será que ele observa? Então eu digo assim para ele, quando você vai tomar o café da manhã, almoço e janta, observa o que você está comendo, tamanho, cor, consistência, paladar, e à noite faz um recordatório. Ele começa a se interagir com isso daí, né? Esses são 3 que eu falei, são 8, os outros eu vou deixar mais para frente, tá certo? Então, independente do tratamento, em determinado momento ele vai usar liraglutide, em determinado momento ele vai fazer dieta, em determinado momento ele vai fazer atividade. Óbvio que se você conseguir juntar todos, é perfeito, isso não tenha dúvida, mas você não pode querer gerar urgência nele, até porque não tem cura. Pergunta agora, Dr. Paulo, é sobre medicação no tratamento da obesidade. Tem muita gente que acha que toda vez que o paciente volta, a gente precisa dar novidade para ele e começa a ciclar, vai trocando a medicação a cada consulta. Ninguém faz isso na hipertensão, ninguém faz isso no diabetes. Vale a pena ficar mudando a medicação? Não. A semelhança da hipertensão, a semelhança de toda doença crônica, quando a gente tem uma medicação e que a gente consegue obter um resultado com ela, de uma perda de peso eficaz, que é o que nos interessa, a gente deve manter essa medicação. Se, ao longo do tempo, depois de uma perda de peso boa, inicial, o paciente entrar num platô, aí a gente pode pensar em entrar com alguma outra medicação, sem, no entanto, retirar a medicação que induziu aquela perda de peso. Milton, eu mostrei na aula, e foi você que me ensinou isso, a entender o exercício como uma medicação mesmo, né? E você me explicou a ergospirometria. Só que na prática, a ergospirometria ela não é muito solicitada, ela não é muito pedida, e muitas vezes o paciente faz o teste ergométrico só. Queria saber como é que você explica para o paciente que ele precisa fazer ergospirometria e o que vai mudar para ele. Qual é o momento de pedir uma ergospirometria no tratamento da obesidade? Bom, a primeira coisa que você tem já que você conscientizou que ele vai fazer a vida toda, e aí você faz a bioimpedância, que você mostrou muito bem aqui, então o peso não quer dizer nada. Às vezes ele, como você já falou, o sujeito pode ser forte e gordo, certo? E o sujeito pode ter o outro pode ter menos peso, mas não tem nada de massa muscular. Então você fala assim, olha, tem 2 células do corpo que não queimam gordura. Neurônio, tá certo? E hemácia. Por que hemácia? Porque hemácia precisa de gordura para comer. A função dela é levar oxigênio para a ponta do dedo. Se ela queimar a gordura, vai chegar na ponta do dedo e falar, eu usei para mim. Todas as outras células, pele, osso, queimam gordura, mas a única que você sabe que você tem o poder de dizer eu queimo gordura, é o que faço fazer, é musculação. Agora, a intensidade do exercício é que muda. Quanto mais intenso, você vai queimar mais carboidrato, principalmente glicogênio intramuscular. E quanto menos intenso, você vai queimar mais lipídios, triglicérides intramuscular ou recrutar os ácidos graxos adipócitos. Então, no começo, eu não usaria a ergospirometria, até porque ele tem que fazer uma atividade física, aí ele tem que fazer o que ele gosta. Lá no passado, 30 anos atrás, eu literalmente induzia o paciente a correr maratona. Chegamos a levar 40 pacientes para a maratona de Nova York, lotar um ônibus para fazer a maratona de Blumenau. Hoje a experiência me mostra que ele tem que fazer atividade física, que é diferente. Atividade física é qualquer contração muscular. Exercício é ele planilhado. E esporte é ele planilhado com obtenção de performance. Todos eles queimam gordura. Então você tem que, no começo, quando ele está com excesso de peso, você fazer com que ele faça uma coisa agradável. Às vezes não é agradável, não porque ele não gosta, é porque o treinador não sabe aplicar ele. Então troca de treinador.
Quando ele está já chegando no peso dele, e no finalzinho é mais difícil, porque quanto mais gordura tem, mais perde, quanto menos gordura tem, menos perde, é sempre proporcional ao que tem, e aí você já começa a colocar para ele, tentar otimizar essa atividade física, ou seja, a relação custo-benefício, o tempo investido e o gasto que ele vai ter. Aí então, já magro, aí você pode colocá-lo para fazer uma ergospirometria e determinar aqueles valores que você colocou lá, que o aeróbio queima mais lipídio, aqui o descompensado, com lactato descompensado e o lactato descompensado. E aqui vai ser performance e aqui vai ser queimar gordura. Então, já mais magro, tem menos lesão muscular. E você, por quê? Porque a cada consulta você tem que mostrar para ele o próximo passo. Você não pode dar tudo na primeira consulta. Ele vai sair de lá e falar, não, isso aqui é impossível para mim. E as alterações são gradativas. Pergunta agora é sobre bioimpedância. De quanto em quanto tempo você pede uma bioimpedância no tratamento da obesidade no seu paciente? Olha, a bioimpedância pode ser pedida de quanto em quanto tempo o indivíduo quiser, mas como é que eu faço e recomendo? Na primeira consulta é básico, é importantíssimo, é vital, sem isso a gente não consegue ter uma colocação, um approach correto em relação ao paciente, porque a gente precisa saber quanto ele tem de massa magra, quanto ele tem de massa gorda, quanto dessa massa magra a gente tem que se preocupar em não haver uma perda de massa magra e que se tiver já muito baixa, a gente tem até que fazer uma ingesta maior de proteína do que ele fazia. Ou seja, aí a coisa fica mais complicada, que é um paciente que tem que ingerir menos caloria, mas ingerir mais quantidade de proteína do que ele vinha ingerindo. Então, isso é muito importante. Mas o que eu recomendo é, na primeira consulta, isso é fundamental, e depois, o que eu faço é, a cada vez que o paciente volta, eu refaço essa bioimpedância para até o paciente ter um feedback do quanto de massa muscular ele está melhorando e quanto de gordura ele perdeu. Inclusive para poder fugir, para a gente poder se precaver de existir aquele problema de pacientes que emagrecem e a gente pesa e não teve diferença de peso. Porque a diferença de peso não alterou, porque ele aumentou a massa muscular e perdeu gordura. Então, como ele perdeu de um lado e ganhou do outro, o peso fica igual. Mas, na verdade, esse paciente teve uma resposta muito melhor do que aquele paciente que só perde gordura e não aumenta a massa muscular. Inclusive porque, aumentando a massa muscular, a gente impacta diretamente em aumentar o gasto calórico. E com isso a gente está precavendo, a gente está se protegendo do paciente depois ter um reganho de peso, depois ele voltar a engordar. Então eu sempre falo para meus pacientes, é vital para um indivíduo emagrecer e se manter bem, se manter com peso normal, ele fazer atividade física. Ele até pode emagrecer sem fazer atividade física, mas isso não é o correto, isso não é o ideal.